Olá pessoal, aqui é o professor Ramon, estamos de volta aqui para continuar esse mega exercício, né? Nós já fizemos os itens 1, 2, 3 e nós vamos fazer agora o item 4. Tá? Então a gente já inseriu alunos, já listou os alunos, já consultamos um aluno e nós consultamos e detectamos que o aluno está com algum dado errado, né? Ou porque foi cadastrado errado, ou porque ele pediu uma revisão de nota, precisou acrescentar um ponto ou tirar um ponto. Então a gente precisa atualizar esses dados dele, ok? A gente precisa acrescentar esse item de menu lá no nosso sistema. Então vamos para o Eclipse. Vamos dar uma olhada aqui no nosso sisteminha, lá no nosso programa principal. A gente vai acrescentar, né, como a gente tem feito aqui no nosso menu principal, um objeto da classe atualizar aluno. Essa classe ainda não existe. Nós vamos criá-la. Nós vamos criá-la aqui, né, no pacote de menus. Diferente do outro vídeo, eu vou fazer, vou acrescentar ele na mão. Não vou usar essa facilidade do Eclipse aqui não. Vamos fazer ele na mão dessa vez. Então eu aperto o botão direito aqui no pacote, a gente quer criar classe, nova classe, new class, e a classe que a gente quer criar chama-se atualizar aluno. Ok? E eu sei aqui, eu vou usar dessa vez aqui o wizard, né, a facilidade do Eclipse, né, em vez de eu colocar o extends lá, eu vou pedir para ele já colocar para a gente. E a nossa classe chama-se item de menu. Só que se eu fizer só assim, ele não vai achar essa classe, porque essa classe está em outro pacote, né? Aliás, se bem que nesse caso aqui, tudo bem, porque a gente já está dentro do pacote. Vamos ver se ele vai ser inteligente aqui. Isso aí, ó, deu certo. Então, ele já detectou que essa classe é uma classe abstrata e que tem esses dois métodos aqui. Ele até pinta aqui, né? Quando eu clico em item de menu, ele pinta os métodos associados a essa classe abstrata. Então, nesse método aqui, a gente retorna aquela string que vai aparecer no menu para a gente. Então, a gente quer atualizar aluno. Okay? E na execução, eu vou mostrar aqui, né, aquele passo a passo aqui. Eu gosto até de pensar dessa forma também. Então, qual que é a ideia? Se eu vou atualizar um aluno, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar esse aluno dentro do nosso sistema. Então eu tenho que pedir para ele qual é a matrícula. Depois que você pedir a matrícula, você vai procurar o aluno com essa matrícula. Eu já vi esse código antes, né? Esse código aí, esse pedaço de código, ele está lá na classe de consultar aluno, né? É exatamente o que a gente fazia. Só que, diferentemente da classe procurar aluno, né? Pesquisar aluno, consultar aluno, né? Nesse caso aqui, depois que a gente procurou o aluno e a gente encontrou o aluno, a gente vai pedir os novos dados. Ok? Na verdade, a gente pode antes mostrar esses dados, mostrar os dados atuais e pedir os novos dados. E depois que pedir os novos dados, a gente atualiza o aluno com os dados novos. Faz sentido isso, né? Então, eu peço a matrícula, procuro o aluno com essa matrícula, se eu encontrar, eu mostro os dados antigos, né, ou no caso são os atuais, né? Eu peço os novos dados e mando a atualizar. Ok? Então como é que eu peço a matrícula? Do mesmo jeito que a gente fez antes, usando o nosso amigo leitor. Olha lá, né? Do jeito que está aqui, está fácil. É legal quando a gente está trabalhando já num sistema que já está adiantado, né? Apesar de trabalhar sistemas legados costuma ser um certo problema, dependendo do caso, é interessante que a gente já começa a ter um monte de
de classes, né, que já fazem muita coisa para a gente. Então vai ficando até mais fácil programar. Okay? Então eu acabei de pedir a matrícula. Eu vou procurar usando o nosso DAO. Tá fácil. O aluno aqui está em vermelho que a gente tem que importar. Ctrl Shift O. O import está aqui. Ele já não deu mais erro. Então a nossa busca foi feita dessa forma aqui. E aí eu vou mostrar os dados atuais, mas somente se o aluno for diferente de nulo. Porque se ele for igual a null, eu vou dizer aluno não encontrado. Senão eu mostro os dados. Então, se eu encontrei, eu mostro os dados. Ok? Faz sentido, né? Para mostrar os dados, eu até poderia dar Ctrl C, Ctrl V lá. Né? A gente poderia pensar numa fazer isso melhor, né? Talvez eu não dever Então, depois que a gente mostrou os dados, a gente vai pedir os novos dados. Lembrando que, em princípio, os novos dados são desses 3 caras aí, né? 9 e 32. Eu não acho uma boa ideia a gente permitir que ele altere a matrícula, tá? Aliás, pegando esse gancho, na hora que insiro um aluno, né? Na hora que eu vou fazer a inserção do aluno aqui, a gente poderia, ok? O método inserir deveria verificar se existe dados. existir, deveria poder acrescentar um novo aluno, colocar a matrícula. Atualização do aluno. Então, eu vou lá pedir os novos dados. Então, eu vou pedir assim, ó, novo nome. Ó, mentira, não vou nem precisar fazer isso, né? Eu vou usar nosso amigo leitor, que vai na string. Novo nome. Double P1. Leitor.ler double. Nova P1, nova nota da P1. E a mesma coisa pro P2. Ok? Então eu li 3 informações novas. E agora o que eu faço? Eu pego o aluno que estava ali e faço set nome. Vou alterar o nome. Eu estava fazendo isso aqui. Atualizando o aluno com os dados novos. Aluno.setp1 com a nova P1. E aluno.setp2 com a P2. Então estou atualizando essas informações aqui. Deixa eu fazer um outro gancho aqui para vocês que eu acho muito importante a gente sempre reforçar essa ideia aqui dos sets e dos gets, né? Os gets e sets. No caso do aluno, a nota P1 e P2 ela tem algumas restrições, né? A nota P1 ela tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Ok? Então, tanto aqui no construtor, quando eu recebo essas informações, quanto no caso do setp1 e do setp2, eu deveria estar verificando isso. Eu não deveria permitir que, dentro da classe aluno, esses dados ficassem inválidos. Okay?
eu deveria fazer, por exemplo, uma verificação aqui. Se P1 for menor que 0 ou P1 for maior que 10, eu vou lançar, por exemplo, uma exceção Legal Argument Exception. Okay? Eu posso fazer isso. E aí, obviamente, nosso tratamento de erros aqui, a gente poderia fazer um tratamento de erros para verificar se essa situação não ocorreu. E aí, avisar o usuário dizendo, olha, a nota que você entrou está inválida, entre com uma nova nota. E aí, no caso, se eu fizer um leitor aqui e colocar ler nota, né, a gente fizer um método específico, como eu comentei antes, no caso de matrícula, né, se a gente fizer um método específico para ler nota, a gente pode estar tratando essa situação também, tá? Apesar de que a regra deveria estar aqui, dentro do aluno. Tá? Mas eu vou deixar isso também, por enquanto, aqui sem a gente tratar. Mas eu gostaria que a gente tivesse essa ideia aí, né, bem enraizada na nossa mente, do porquê a gente faz setP1 e getP1, né? setP2 e getP2. Esses métodos estão criando uma barreira entre o que está dentro da classe, no caso do objetos, né, que você está criando, com o mundo externo. Ok? Eles são importantes por isso. Né? Eu sei que há discussões na internet a respeito se há necessidade de fazer setP1, getP1, fazer os gets e sets, né? Mas eu acho interessante, tá? A gente cria essa barreira. O get e o set tem a sua utilidade, sim, no meu ponto de vista, ao criar essa barreira. Mas se amanhã ou depois eu quiser colocar essas verificações, o nosso sistema está preparado para isso. Bastaria eu acrescentar aqui no setP2 ou no setP1, né, e nós teríamos já a possibilidade de começar a fazer esses tratamentos de erro. Ok? Bom, o que está faltando aqui para a gente agora seria pegar os dados que estão nesse aluno, que a gente acabou de pegar, ler os dados, novos dados do aluno e colocar no banco de dados. Né? No caso, o DAO que a gente fez, apesar de estar trabalhando com lista, poderia estar trabalhando com um banco de dados, ok? Então seria interessante a gente colocar aqui a possibilidade de gravar esses dados, né, atualizar o nosso aluno, ok? Então aí nós temos que fazer esse método ainda lá no nosso DAO. Como a gente está trabalhando com lista, muito provavelmente a gente nem precisaria, ok? Porque o objeto que veio da lista já é esse objeto que nós temos em mãos aqui. Então, em princípio, o simples fato de eu alterar o nome AP1 e AP2 dele aqui, automaticamente estaria atualizando lá na lista. Mas nem sempre é o caso. Se fosse um banco de dados mesmo, a gente teria que chamar esse método aqui para que a gente pegasse esses novos dados do aluno e enviasse de volta para o banco de dados, ok? Então é importante a gente ter essa chamada do método atualizar aqui no DAO, ok? Então vamos criar esse método aqui. Eu vou criar na mão dessa vez. Então o que a gente quer aqui é um método chamado atualizar, que pega um aluno e atualiza ele no nosso banco de dados. Ok? Como a gente criou um novo método atualizar aqui na interface, a gente tem que ir na implementação e implementar ele também aqui. Então nós temos aqui o atualizar. Dessa vez eu fiz na mão, né? Não usei nem nenhuma facilidade de Eclipse, né? A gente simplesmente veio aqui e colocou na mão. Esse override que tem aqui, ele não é obrigatório, ok? Se eu não colocar o override aqui, o programa funciona. Só que é interessante, esse override aqui está dizendo para a gente que eu estou implementando esse método a partir da interface DAO. Ok? Tanto é que ele pintou aqui. Então a ideia do override é que se eu tentar
se eu errar esse nome aqui e falar atualiza, por exemplo, o Java vai me ajudar aqui, me indicando um erro, dizendo, olha, esse método deveria implementar um método que está na interface DO, só que não existe esse método atualiza na interface DO. Como eu disse que eu quero sobrescrever, né, o override, e ele não encontrou esse método em nenhuma interface que a gente implementou, né, quem está implementando, no caso a interface aqui é o DAO, né, ele nos avisa dizendo, olha, tem alguma coisa errada com o método que você está criando aí, ok? A gente tem que verificar. Então só confirmando aqui, então a gente tem aqui a interface, o método que a gente quer criar, e aqui a gente vai implementar esse método, ok? No caso da implementação em lista, eu não vejo necessidade de fazer nada aqui, né? Eu não vejo necessidade de fazer nada, porque como eu disse, o objeto já vai estar lá, ok? O que a gente poderia fazer para a gente ter, de repente, uma implementação interessante aqui é pesquisar. Vamos supor que a gente não seja o mesmo objeto. Então vamos fazer assim. Vamos supor que o objeto que está chegando aqui não é um objeto que veio da lista inicial. Ou seja, da lista inicial que eu digo é do banco de dados. Ou seja, a pessoa pesquisou anteriormente, como nós fizemos aqui no atualizar. Então a gente tem uma pesquisa. Então esse objeto que está aqui é um objeto que está aqui dentro do banco de dados, né? Porque foi o que a gente fez na pesquisa. A hora que a gente achou o cara aqui, a hora que a gente achou o aluno com a mesma matrícula, a gente falou que ele é o objeto a ser retornado, ok? Isso até é perigoso um pouco aí. Eu acho que eu tinha comentado com vocês aqui no caso do listar, que a gente está retornando o banco de dados, né, a nossa lista completa para quem está chamando. Então a gente está dando acesso a quem está de fora a mudar dados dentro da nossa lista, de forma furando o nosso encapsulamento, né? A gente tem aí os métodos que serviriam como barreira, mas esse método retorna uma referência ao que está dentro da nossa lista, dentro do nosso DAO. Né? Dentro do nosso DAO. E aí, quem está do lado de fora, né, você deu acesso total a essa lista. Ele poderia fazer o que quiser com essa lista, inclusive apagar, né, todo o nosso banco de dados. Okay? E quando eu falo isso, alguém seria um outro programador fazendo um programa e criando um bug, por exemplo. Né? A gente tem um bug de forma que tem uma ação desastrosa aí. A ideia da orientação a objeto é nos proteger, né? Nos protegermos. Okay? A gente está se protegendo de ações que a gente mesmo está cometendo. Então a gente tenta fazer um programa, né? A orientação a objetos nos ajuda a fazer um programa melhor, né? Que evite os erros lógicos, né? São criados por acaso, né? Por uma distração. Isso pode acontecer. E a ideia é a gente minimizar esses erros lógicos, ok? Então a ideia aqui, quando eu recebo um aluno, eu não sei se esse objeto que está aqui veio a partir de uma pesquisa, né? De uma pesquisa, ou se foi um aluno novo. Então o que a gente pode fazer é pesquisar. Ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar o método de pesquisar aqui para encontrar dentro do nosso banco de dados um aluno com a mesma matrícula do que está aqui. Ok? Então eu vou chamar de aluno pesquisado e eu vou pegar a matrícula desse aluno que está aqui. Ok? Então esse aluno eu pego a matrícula e pesquiso dentro do nosso banco de dados um aluno que tem essa mesma matrícula. Ou seja, agora eu tenho certeza que esse objeto que está aqui pertence ao meu banco de dados. E aí eu poderia simplesmente fazer uma cópia de cada um dos dados do aluno que está aqui. Get aluno não, aqui é get nome. Então eu vou pegar e fazer uma cópia
de cada um dos dados que está dentro desse objeto para o objeto que foi pesquisado. Ok? Então eu pego o nome, vou pegar a P1 também. Então eu pego a P1 e jogo para dentro do pesquisado. Fiz a mesma coisa com o nome e vou fazer a mesma coisa com o P2. Ok? Com isso, eu atualizei os dados de um aluno que tem a mesma matrícula, né, dentro do meu banco de dados, com os dados vindo de um aluno que está do lado de fora. Seja ele o mesmo aluno ou não, né? Se for o mesmo aluno, em termos de objeto, esse cara vai ser igual a esse, né? E a gente não precisaria nem fazer essa cópia. Até daria para fazer uma otimização aqui, ok? Mas nem vou me preocupar com otimizações. A gente quer fazer o programa funcionar aqui nesse caso. Eu acredito que, tirando o fato que aqui eu tenho que importar, né, o nosso programa ainda está com um errinho aqui. Dá um Ctrl Shift O aqui para ele importar. Okay? Então ele agora aparece aqui o nosso atualizar aluno aqui. Então eu acredito que nós estamos com essa parte pronta. Esse item 4 aí de atualizar aluno. Eu criei um menu, então, vim aqui, criei esse menu, pus o código dele, seguindo aquela ordem que a gente comentou antes, né? A gente vai pegar a matrícula, pesquisa a matrícula. Se o aluno for nulo, é porque a gente não encontrou. Senão a gente mostra os dados atuais, lê novos dados e atualiza os dados desse aluno. E a gente manda o DAO atualizar nessa fonte de dados, né? DAO, Data Access Object, ou objeto de acesso a dados. A gente vai enviar esse aluno com os novos dados para onde quer que seja a nossa fonte, o nosso repositório de dados, né? Ok? E aí, obviamente, a gente teve que fazer esse novo método aqui. Vamos testar? A gente vem aqui, nosso programa, botão direito, executar como uma aplicação Java. Vamos lá, está executando. Ok, está aí. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente não tem banco de dados ainda, está tudo em memória, então cada vez que a gente sai do programa e entra de novo, não temos dados, né? Se a gente listar aqui, estamos sem dado nenhum. Então eu vou inserir um aluno de matrícula 1, o João, ele tirou 10 na P1 e 2 na P2. Ok? Então se a gente consultar agora a matrícula 1, está lá o João com 10 e 2. Né? E 10 e 2 faz com que ele não passe de ano. Então ele foi lá, conversou com o professor, né? Descobriu que tinha um erro na correção e, na verdade, ele tirou 4 nessa prova. Então a gente teria que atualizar esse dado. Okay? Então a gente vai, 3, atualizar o dado. A gente vai falar a matrícula é A1. Então ele vai encontrar aqui o João com 10 e 2. Vamos falar aqui os dados novos dele. Né? O nome continua o mesmo, a gente teria que repetir o nome aqui. Obviamente, vocês poderiam criar um monte de facilidades. No caso, por exemplo, a gente poderia, se a pessoa digitar simplesmente Enter, manter o dado anterior. Tá? Isso teria que fazer você teria que fazer uma lógica um pouquinho melhor lá no nosso menu atualizar aluno. Okay? Mas agora é fácil, é só chegar lá no menu atualizar aluno, naquele pedacinho de código e fazer essa alteração. Se vocês quiserem fazer, vou deixar mais um exercício para vocês aí. Okay? Então a P1 continua 10, mas a P2 agora é 4. Okay? Então se eu listar os alunos, ou melhor, pode ser, vamos listar os alunos. Ó, a média do João passou a ser 7, né? Okay? Porque 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. Se eu consultar a matrícula 1, a gente vai achar lá a P1 com 10 e a P2 com o novo dado que a gente fez. Okay?
gente pode até atualizar de novo. Só fazendo um teste aqui, olha, se a gente colocar uma matrícula inválida, por exemplo, 2, né, não vai achar, porque aluno não é encontrado. Mas se a gente agora atualizar o aluno com a matrícula 1 e falar, ó, é o João da Silva, o novo nome dele, né, faltou o nome completo dele, por exemplo. E a P1 é 10 e a P2 continua 4. Na hora que a gente listar esse aluno, está lá o João da Silva, matrícula 1, João da Silva, média 7. Se a gente consultar esse aluno, está lá os dados completos dele. Ok? Então é isso aí. Acho que esse item está terminado. Esse talvez seja o maior item que a gente tenha trabalhado aqui. Porque a gente entrou em alguns detalhes aí. Mas espero que tenha aproveitado bastante esse vídeo aí. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.